O último eclipse de 2026. Estão prontos? Na madrugada do dia 27 para o dia 28 de agosto acontece um eclipse lunar parcial no signo de Peixes. Eu já fiz um spoiler, já fiz uma leitura, já dei também várias dicas por decanato no canal Frequência Vibratória, me sigam por lá. Mas hoje eu te convido a estar no presente, no aqui e no agora. Vamos ver quais são as mensagens das cartas. Vou usar um oráculo, vou usar também o tarô, é claro, e caso saia a energia de alguma pessoa, eu tiro um signo para a gente saber qual energia é. Mas sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha. E caso você possa e queira, ajude o canal com valores simbólicos. O link vai ficar disponível no primeiro comentário. E vamos ver qual energia precisamos entender, refletir exatamente agora. Preparados? E já começamos, gente. A última vez que eu usei este oráculo, saiu esta mesma carta. Tem alguma certa timidez? Talvez o não entender e não perguntar com clareza o significado das coisas? Será que vocês estão levando algumas dúvidas para casa? Será que alguém ou alguma situação está te intimidando? Tem uma lua cheia aí atrás, né? Então estas coisas podem aparecer para vocês. Esta análise pode te levar a alguma conclusão e talvez vocês estejam prontos para saber coisas que antes, mesmo que claramente visíveis, vocês não percebiam. Ok, vamos ver quais são as mensagens. Mas para quem é tímido, para quem é introvertido, introspectivo, enfim, talvez seja importante se autoanalisar neste momento. Talvez este eclipse não seja um eclipse para fazer alguma coisa. Talvez seja para você entender alguma coisa. Pode ser um baita de um despertar da consciência. Um pensamento rápido, não para fazer. Até porque depois do eclipse, a Lua entra no signo de Áries. Então, até essa própria ansiedade que algumas pessoas estão sentindo, o perceber ou sentir alguma coisa que não sabe o porquê, talvez o sono não esteja 100% como gostaria, talvez a cabeça esteja confusa. Só que quando esta chavezinha gira, a gente não pode jogar tudo pro alto e tentar resolver tudo de uma vez. Cuidado com o impulso. Mas vale a reflexão. O que vocês estão lidando neste exato momento? Eu vou pegar todas as cartas como uma única energia e vamos ver. Temos o 10 de copas, maravilhoso, porque esta carta fala de uma sensação de preenchimento, uma sensação de estabilidade. Esta carta fala do paraíso astral, com as pessoas certas, no lugar certo. Enfim, olhando o jardim, admirando o que foi construído, o que foi conquistado. E aqui tem uma conquista. Claro que não é para todos, mas aqui tem uma conquista. Esta carta fala muito de colheita e está falando da lua cheia, que vai ser diferente, porque ela vai ser eclipsada. Então, temos o Cavaleiro de Copas. Esta carta fala muito de alguém altruísta, alguém até quase que um professor, um conselheiro, falando, vem por aqui, olha isto, você já conhece esta possibilidade? E o 7 de ouros. Ok, esta carta vem saindo bastante. 7 de ouros. Olha aqui o símbolo de Saturno. É importante entender Saturno, o deus do tempo na astrologia. É importante entender que tudo é resultado de alguma coisa. Então, por exemplo, este eclipse lunar acontecendo no signo de Peixes é sobre 6 meses atrás, quando a lua nova estava no signo de Peixes. O que foi plantado conscientemente, inconscientemente. O que foi compreendido. E a partir desta compreensão, o que foi feito.
Porque o 7 de ouros é uma carta de prosperidade. Só que a prosperidade não vem com um prato cheio de comida. Vem com sementes que você vai ter que plantar, regar, nutrir, colher, cozinhar e depois ter a fartura. Então, às vezes as coisas não vêm da forma que a gente gostaria, ou no tempo que a gente gostaria. E esta carta também fala de procrastinação. Algumas pessoas comentam, às vezes eu fico assistindo leituras de tarô e eu fico com uma ansiedade, achando que tal coisa vai acontecer. Gente, primeiro que é uma leitura geral. Eu nem sei que novela que você faz. O que você plantou? Como eu posso falar para você o que você vai colher? Eu trago referências de uma análise astrológica baseada ou direcionada ao signo de Câncer, porque este é meu trabalho, é isso que eu estudo. Mas é importante entender o que serve ou não para você. Então, se estamos no momento de espera, de compreensão, o que você poderia fazer? Para neste momento você plantar o melhor ou fazer o melhor. Então não são promessas vagas. Vai acontecer? Não sei. Temos aqui o 6 de copas, falando da sua primeira infância, da sua essência, da sua primeira fase adulta, do seu passado. Aqui fala de uma reunião, fala muito de reencontros. E como é uma lua cheia acontecendo no signo de Peixes, com eclipse, pode ser que existam reencontros, reconciliações, ou até mesmo ilusões sendo ativadas. Sabe quando você sabe que não vai dar certo, mas a pessoa falou exatamente o que você queria escutar? E aí você fala, por que não? Vamos lá, vamos voltar a acreditar. E lá na frente você fala, meu Deus, o que eu fiz? Tá tudo bem. Enfim, você vai analisar. Mas aqui, a princípio, parece que ou você está lidando com uma pessoa que não se expressa muito bem, que de repente não consegue organizar as palavras e pensamentos e acaba ficando um pouco distante, acaba não se entrosando tanto, ou você é esta pessoa. Alguns já estão tendo oportunidades. Podem estar percebendo que muitas dessas oportunidades não foram conquistadas por conta de N coisas relacionadas à expressão. Gente, já fiz uma leitura bem antiga não, mas eu fiz uma leitura falando de Urano no signo de Gêmeos. Então, é importante que esta expressão seja muito clara, ou que a mudança deste comportamento venha. Você pode ter fases extrovertidas, introspectivas, mas não fique muito tempo na introspectiva, por exemplo. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Vamos ver quais são as mensagens em relação ao trabalho / dinheiro. Cancerianos e cancerianas, deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo. E começamos com, temos mensagens, temos sinais, anotem os sonhos, é sério. Eu tive um sonho bem interessante há uma semana atrás, que eu lembro, anotei, só que eu tive um sonho esta noite, que eu acordei falando, gente, que interessante. E aí eu voltei a dormir e esqueci. Não lembro. Mas eu sinto que eu vou sonhar de novo com isto. Mas tentem anotar os sinais. Eu sinto que sempre estiveram lá, só que você nunca percebeu. E de repente, você vai bater de frente, vai brotar na sua frente, você vai esbarrar, vai tropeçar. Você vai ver, não tem como não ver. Algum sinal, alguma resposta, alguma verdade. Ok, falando de trabalho. Pode ser que você escute de colegas opiniões de outras pessoas em relação a você, ou finalmente descubra por que você não foi escolhido para aquela vaga, para aquela promoção. Sabe quando você descobre o porquê? Temos Rei de Fogo, um líder natural. E quando eu falo isso, gente, como eu posso explicar? É quase que você tem um potencial.
Mas quando você entra no mercado de trabalho, quando você está concorrendo com outras pessoas, quando você tem um produto que outras pessoas também têm, tem que ter algo diferente. E às vezes não conseguimos, tudo bem. Só que como está tudo tão corrido, muitas vezes não sabemos o porquê. E quando você descobre o porquê, quando você entende o porquê, você pode corrigir, você pode lapidar, você pode melhorar. Então não leva tudo para o coração. Às vezes nós não somos bons o suficientes. E está tudo bem. Não precisamos chorar por isso. O que podemos fazer? Que curso? Com quem se inspirar? Como aprender? Como mudar isto? Como fazer o nosso defeito se tornar a nossa melhor qualidade? Não leva para o coração, porque senão você vai só lamentar. Aqui não é sobre lamentar. Aqui é sobre se orgulhar de onde você chegou. O quase também é vitória, porque tem gente que nem chega no quase. Então, quase conseguiu é uma grande vitória. Vamos pegar os detalhes. Por que não conseguiu? Tá, então vamos melhorar. Na próxima vez, eu vou fazer por merecer. Aqui temos a justiça, a balança, o valor, o amor, o poder e também a honra. Eu sinto que é muito sobre honra. Temos o 6 de ouros, que fala de compartilhar, de compatibilidade, de reciprocidade, de ajuda profissional ou financeira, e temos o 3 de copas. Socialização, network, mas também carisma. Carisma. E tá tudo bem descobrir que você é o chato, a chata da empresa. E isso não é para você sofrer, é para você ver o que você pode fazer, roda da fortuna, a roda girando, mudar o seu destino nessa empresa ou com estes clientes, enfim, na sua vida profissional. O saber o porquê, por pior que seja, pode ser a melhor coisa que possa acontecer com você. Como eu falei, os sinais sempre existiram, mas por algum motivo você não viu e agora você vai ver. Então, no dia seguinte, dia 29, 30, a Lua vai estar em Áries. E aí dá aquele impulso. Por quê? Temos também Marte, que rege Áries, do signo de Câncer. Então pode ser que a gente leve tudo ao pé da letra. Pode ser que a gente queira se vingar ou revoltar, ou pior, se apagar ainda mais por conta dessa descoberta. Mas isto é uma infantilidade. A ideia é você pegar tudo isto e falar, quer saber? Agora, por honra, eu vou lapidar. Eu vou lapidar tudo. Olha aqui a cara de deboche. Resiliência. Carão. Ousadia. Ser uma pessoa provocante, no sentido de intelectualmente falando, energeticamente falando. Aqui mostra muito um se achar. Então é aquela energia mesmo de, não acredita no meu potencial? Eu sou assim? Então vamos ver. Eu vou fazer curso com o melhor, eu vou aprender com os melhores, eu vou ler se for preciso. Enfim, eu vou mudar. E essa mudança, claro, é um feedback. É para você, não é pelos outros. Mas aqui tem um arte, Tieta do Agreste. Amo. Ok, mais algumas cartas. 10 de copas voltando. Amo. Sobre dinheiro, como a emoção pode estar um pouco... Gente, a dicção mandou um beijo. Beijo, dicção. Tchau. Como o dinheiro, como a emoção vai estar em alta neste momento, em relação a dinheiro, cuidado para não gastar para tentar preencher algum vazio, alguma lacuna dentro de você. Você pode investir em algo que te faça crescer, que te faça saber, mas não gaste com objetos só para aparecer. Toma cuidado. Temos aqui o 7 de paus. E toma cuidado, eu amo essa energia, tá? Mas ela pode ser perigosa também. Por quê? Porque às vezes nem é. Às vezes você acha que é. Não sobre você, mas sobre os outros. E aí, quando você começa a se defender antes de ser atacado, você está atacando. Então esse deboche vira uma arma. Vira até mais ranço em relação a você. O 7 de paus
É uma defesa, uma autodefesa, mas sobre um ataque, sobre um preconceito, sobre um bullying. Então você pode sim colocar a boca na boticha. É assim que fala? Não sei. Mas enfim, você pode denunciar, você pode buscar seus direitos, você pode processar, você pode fazer um monte de coisa a partir do momento que você está se defendendo. Então, cuidado para não achar que aquela pessoa pensa isto ou aquilo de você e você se tornar esta pessoa com aquela pessoa que, na verdade, não falou nada, não pensa nada. Então, cuidado, tá? Mas eu gosto do 7 de paus porque fala de atalho. Fala de entrar no caminho e chegar mais rápido. Então seja esperto. Usa o lado positivo desta carta. Você está planejando. Este deboche pode ser uma piada interna, onde só você sabe. Você não precisa fazer com que o outro pense ou ache que você tem algo contra ela, contra ele. É seu. É um plano seu, pode ser. E temos o 8 de paus. Ok, a carta do diabo, ambição, oposto complementar, energia de Capricórnio. Vem saindo bastante também. Então assim, vamos olhar o cenário positivo. Gosto porque você está percebendo detalhes, melhorando, recebendo um feedback, enfim, dando um salto. Foi quase que um chacoalhão. Sabe quando você entra numa empresa e depois de 3 meses de trabalho, o seu supervisor para sentar e conversar com você e falar o que ele acha sobre o seu trabalho, sobre você na empresa? Um feedback. E de repente você não gostou. Você não gostou do que foi falado. Mas ao invés de ficar com raiva, por que não pegar isto como um feedback do universo? Talvez foi isto que te fez melhor. Talvez foi isto que fez você chegar mais rápido em algum lugar. E até mesmo ser visto por outras pessoas, inclusive de fora. O 8 de paus é demanda. São pessoas te convidando, te oferecendo, lembrando do que você já fez, aquela venda, aquela tentativa de projeto, quase deu certo e não deu, pode voltar. Mas porque você pegou tudo que foi falado ou visto e fez disto uma limonada. Então, eu vejo algo bom aqui, mas eu sinto que é importante o equilíbrio. O diabo fala da ambição, do trabalho, do foco, de um plano, mas também fala de hábitos que talvez não sejam tão saudáveis, internos, pensamentos, atitudes, enfim, que poderiam ser deixados de lado, que poderiam ser analisados e que de repente este próprio eclipse mostre para as pessoas. Então, cuidado também com exposição, tá? Não é uma época para ficar mandando coisas importantes pelo WhatsApp ou fotos íntimas, coisas que são quase que segredos. Não é o momento para compartilhar através do seu celular, por exemplo. Pode ter uma certa exposição, tá? Então cuidado com isto. Vamos falar também de outros assuntos. Temos aqui o oráculo Terra, falando de se adaptar. Ok, energia dos pés no chão, da matéria. Tá. Em geral, o que é preciso colocar pés no chão. Três de paus. Caso vocês façam alguma viagem, tentem chegar um pouco mais cedo. Cuidado com atrasos. É importante também ter em mente que por algum motivo alguma viagem pode ser cancelada. Então pode ser que alguém que, por exemplo, vá viajar de avião tenha que viajar por terra. Temos aqui o caranguejo, a carta o carro, nossa energia. É uma carta que fala muito de empoderamento, é uma carta que fala muito de visibilidade, credibilidade.
Mas, no geral, até seguindo essa sequência de movimento, eu sinto que vocês poderiam refletir sobre outra forma de locomoção. E temos o Papa. Ok, em cima do deck ficamos mais uma vez com a Roda da Fortuna. Eu acho que vou fazer uma leitura por decanato também, então fiquem do começo ao fim. Calma. 3 de paus, gosto bastante, porque você também chega, além de avistar, além de ter persuasão, eloquência, saber chegar, você é acolhido, as pessoas gostam de você, as pessoas se interessam pelo que você tem para mostrar, enfim, para vender, para ser. E também, esta desenvoltura toda está na percepção dos detalhes. E como tem esta carta, o carro, que fala de empoderamento, que fala de avanço, de crescimento, de movimento, eu sinto que vocês têm o que é preciso. Aqui a carta, o Papa, fala de contratos, fala de casamentos, fala de divórcios também. Enfim, vamos colocar os pés no chão. Tudo pode acontecer em relação à finalização, porque é o último eclipse do ano. E como vem de algo de 6 meses atrás, pode ser um final de alguma coisa. Só que tudo isto é justamente para você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vivendo algo melhor. E a Roda Fortuna fala de sorte, fala de dinheiro, fala de possibilidades, energia de Júpiter, pensamento grande, algo grande. E mesmo que esta roda vai girando, né? Uma hora você pode estar em cima, outra embaixo, mas você sabe surfar, você sabe equilibrar. Você sabe. E Rainha de Ouros fala muito sobre tudo o que você sabe, sendo colocado na mesa, respeitado, valorizado. Então tem muita energia do elemento terra. Os pés no chão não é sobre não sonhar, é sobre concretizar. Energia taurina é sobre concretizar o paraíso na terra. Está bem forte. Energia taurina também representa a energia de Vênus. Então, os pés no chão é muito sobre se adaptar à realidade, é sobre, a partir desta realidade, construir outras realidades. Então, é meio que colocar a mão na massa, literalmente, para tudo isto acontecer. Eu não sei, mas eu sinto que muitas pessoas já entendem isto, já entenderam isto e estão vendo mudanças. E para essas pessoas, a mudança pode ser ainda mais significativa. Mas enfim, uma carta por decanato, um oráculo por decanato e 2 cartas do tarô. Temos aqui o arcano oráculo número 22. Ok. Primeiro decanato. Vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 30 de junho ou 1º de julho. 2 cartinhas do tarô. 6 de copas. Primeiro decanato. E temos 7 de ouros. Ok. Em cima do deck ficamos com 4 de espadas. Primeiro decanato. Claro, é uma leitura geral, tá? Mas eu sinto que vocês vão ter que, ou vão querer, se reunir com a família, com pessoas que vocês não veem há tanto tempo. Pode ser da escola, da faculdade. Alguma reunião, algum encontro vai acontecer. E eu sinto que é com um grupo de pessoas, não com uma única pessoa. 6 de copas fala muito da família e do passado. Pode ser, talvez, também o seu ex-marido, o seu ex-namorado, namorada, pode. Mas aqui, 7 de ouros e 4 de espadas. Sobre isto, o conselho que eu dou é: pode ir, pode ver, pode conversar, pode chegar até num acordo, pode até resolver alguma coisa, alguma pendência. Mas ainda assim, não é mais sobre acreditar novamente, dar mais um voto de esperança, ou colocar uma energia mais uma vez. O 4 de espadas é: o mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas dentro de você, você que manda, você que organiza. A frequência
É você que escolhe. A estação é você que escolhe. Então, mesmo com toda esta conversa, que eu vejo que pode ser algo até mesmo interessante, porque fala de colaboração, aquele senso de comunidade. Por isso que eu sinto que são pessoas legais, pessoas que vocês gostam. Mas ainda assim, o Sete de Ouros fala um pouco de uma promessa. E se essa promessa já aconteceu no passado, será que vale a pena mergulhar de cabeça nesta energia? Ou apenas ver, escutar, refletir, mas ainda assim se manter em paz? Principalmente se você está num processo de recuperação, se recuperando de alguma coisa. Ok, segundo decanato, vocês que nasceram entre os dias 1 ou 2 de julho até o dia 11 de julho. O que precisamos saber exatamente agora? Caíram 2 cartas, Ouroboros, que fala muito de ciclos, fala muito do infinito, de vidas passadas, e temos o terceiro olho, carta canceriana, que fala de manifestação, fala de mediunidade, de meditação, de visão, do sonho também. Então, para vocês do segundo decanato, a sensação que eu tenho é quase que um déjà vu, quase que um sonho bem vívido, lúcido, talvez até mesmo um encontro que você tem aquela sensação de eita, encontrei o galã que vai acabar com a minha vida. Bem história de novela. Sabe quando você olha para uma pessoa e você sabe que essa pessoa vai fazer parte da sua vida em algum momento? Você sente, é mágico. Eu já senti isso algumas vezes. E eu talvez nem acreditaria se eu só escutasse. Mas como eu já senti, é estranho. Você sai dessa situação pensando, gente, que energia é essa? Essa pessoa, parece que eu conheço ela de outras vidas. Em apenas um olhar. Então pode ser que vocês sintam algo parecido. Ok. O que precisamos saber através do tarô? Rainha de Copas, a sensibilidade está fortíssima, o emocional está fortíssimo. Só que esta carta fala de estabilidade emocional, de um filtro, e não de uma esponja. Então, eu me sinto seguro com esta carta. É como se você estivesse no controle das suas emoções, mesmo que algo inusitado, diferente aconteça, especial aconteça. Eita! 3 de espadas, que fala de um rompimento. Será que a ideia de que esta pessoa era a pessoa ou que você conhecia de outras vidas, que na realidade, dane-se, se essa pessoa vem torta ou vem de um jeito, ou se a gente não está na mesma página nesta vida, pouco importa de que vida ela veio. Eu não sou obrigado, né? Então pode ser que seja cortado este cordão umbilical. Como eu falei, aqui existe uma autonomia emocional, uma independência emocional. Você vê fatos, você usa seu sexto sentido, a sua intuição. Então não importa de que vida essa pessoa veio. Se ela não está legal aqui e agora, eu não permito em minha vida. Ok. E pode ser também espelhado, né? Pode ser a frase que essa pessoa fala para ela mesma. E aqui temos o 6 de ouros, que fala de reciprocidade. Olha que interessante. Tá, não vamos misturar também uma leitura de relacionamento aqui. Pode ser. Mas vamos olhar no geral. Quando a gente vê algo que fala muito da espiritualidade, da ancestralidade, de vidas passadas, por que não também desconstruir uma imagem? Sabe aquela pessoa que fala do pai, do tio, do avô, de uma forma assim quase que sobrenatural? E de repente ela descobre que este tio, que este pai, que este avô nem era tão legal como um ser humano. Então será que vale a pena sofrer tanto ou sentir tanta saudade assim depois dessa descoberta? Não sei, pode ser que tenha algo sendo descoberto também por conta deste passado. Mas de qualquer forma, no final, 6 de ouros é uma troca. É uma troca. Quase alguém falando para você uma coisa e você falando, gente, eu penso a mesma coisa. Que bom que você falou, porque eu estava interpretando alguém, fingindo que não percebia e de repente você falando, perfeito, penso igual.
Não sei, tem alguma leveza nessa história também. Ai, gente, que complexo, né? Porque vem... Eu vou tirar até mais 2 cartas, ó. Não conta pra ninguém, tá? Segundo decanato. Deixa o like. Deixa o like. Mas ainda tem essa energia de ser uma pessoa... pode ser também um adeus, né? Um adeus, sei lá, depois de 10 anos que você se despediu de alguém que você amava tanto e agora você consegue deixar ir de verdade. Parece que você guarda esse sentimento numa caixinha bem pequenininha no seu coração, mas tem todo um outro espaço para viver novas coisas. É quase que pode ir, eu vou ficar bem, fique bem, tá tudo bem, sabe? Quando você deixa. Temos o Mago, arcano número 1, manifestação. Eu amo esta carta. Viu? Tá entendendo? Parece que existe este recomeço, porque o Mago fala, você está começando do zero, né? Você começa com a sua história, você começa com toda a sua experiência, mas agora você começa sabendo. Imagina trilhar o caminho que você trilhou sabendo, tendo um GPS, um mapa, com quem falar, aonde ir, por que rua ir, tudo direitinho, desenhadinho para você. Não seria mais fácil? Este mago representa isso. Você fazendo, começando, mas com um mapa. E temos aqui o entusiasmo. Então, gente, para quem estava sentindo a falta de algo, ou até mesmo se iludindo, se colocando como coadjuvante na sua própria história e dando protagonismo para uma outra pessoa que você achava que fez parte da sua vida em algum momento. Pode ter sido, mas é importante você pensar em como você está. Como você está sendo, para ter mais ou menos base do que você vai continuar recebendo. Temos um passado, temos um futuro, mas a única certeza é de um agora, de um presente. Então, abre o olho, descalcifica o seu terceiro olho, porque você vai enxergar muitas coisas que podem te libertar para sempre. Mas enfim, vamos falar com o terceiro decanato, o meu decanato. Como vocês estão, meus amores? Espero que todos muito bem. Deixem nos comentários. Vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho. Terceiro decanato, influenciados por peixes. O eclipse acontece no signo de peixes. Então, pega a pipoca, assiste uma série, deixa o eclipse passar. Não mexe muito nas coisas. No máximo, reflita. Aqui temos o oráculo número 8, mistério. Lendo as entrelinhas, usando a sua intuição, está acontecendo no signo de peixes, o signo da espiritualidade, do encerramento, do entendimento, da arte, criatividade, da sensibilidade. Sinta. Talvez você não precise falar tanto. Observe mais. Se dê de presente, de repente, um final de semana na praia, na montanha, no mato, enfim. Tenta se conectar um pouquinho mais com a natureza. Tenta ficar um pouco mais em silêncio. Rei de ouros, abundância. 2 de copas, atração. 2 de copas representa uma outra pessoa. Esta energia se misturando e se tornando uma. E temos a carta 6 de paus que fala de vitória. Vocês estão vendo, né, gente? Vocês estão vendo. Terceiro decanato. Pagem de paus, também entusiasmo. A leitura do segundo pode bater um pouco com vocês também em algum momento, mas focando apenas na sua leitura... Ai, gente, outro nível, né?
elevação espiritual, reflexão, meditação, frequência vibracional, cuidando de você, se dando um banho de ervas, enfim, se mimando, até mesmo se preparando para algo que talvez você nem saiba, mas quer. Mas quer. Aqui, com o Rei de Ouros, fala um pouco também de ideias, fala um pouco também de construção. É importante uma flexibilidade. É o rei mais rico? É, mas também é o rei mais cabeça dura do tarô. Então, abra a mente, porque tem alguma ideia interessante, até mesmo depois do eclipse, até mesmo depois da reflexão, por que não começar? Não vejo que é uma pessoa já existente, pode ser, pode, mas eu sinto que este atrair nem é sobre o amor, é sobre, sabe quando a pessoa coloca e faz uma simpatia da maçã com mel antes de uma reunião? Sabe quando a pessoa começa a mentalizar alguém antes mesmo de conversar com este alguém? Só para apresentar as frequências. Então, este 2 de copas pode representar sociedade, pode representar um cliente em potencial, uma venda em potencial, pode representar uma série de coisas, não apenas o amor, porque vem a vitória e esta carta representa muito sucesso profissional. Aliás, pessoas falando de você. Neste caso, neste contexto, muito bem. Então, até para quem trabalha com terapias, para quem trabalha com muitas pessoas, um descanso. Talvez seja o momento de você se recolher um pouco, para depois voltar, para depois, principalmente se você estiver um pouco cansado, tá? E aqui esse entusiasmo pode ser que nessas reflexões você tenha ideias interessantes, até não apenas inovadoras, mas que você possa ganhar mais e trabalhar menos, que você possa acelerar alguma coisa, porque é isto que o próprio eclipse faz, acelera um karma, um dharma, um resultado. Então pode ser que você tenha, no meio dessa história, alguma ideia que acelere o resultado que você mais quer. Algo que até seja a longo prazo, mas que pode ser acelerado justamente por esta ou mudança de rota, de rotina, dinâmica profissional, ou pós esta vitória e sucesso, né? Você pode, a partir daí, se valorizar mais ao ponto de dobrar o seu faturamento mensal, de repente. Temos o Rei de Copas e também tem a questão da sedução aqui, bem forte. Temos o 7 de Ouros, e em cima do deck ficamos com os enamorados. Energia de Mercúrio, né? De caminhos também de escolhas. Como tem essa energia aqui do charme, da pessoa sedutora, quanto melhor você estiver aqui, melhor vai ser essa pessoa. Então, depois de pronto, caso seja o seu caso, saia, se apresente, enfim, interaja com pessoas que você admira, faça alguma coisa para que estas pessoas possam entrar na sua vida. O 7 de Ouros, como eu falei, é ótima carta, mas o mal dela é quando a gente senta e espera alguma coisa acontecer. E terceiro decanato não pode fazer isto. Muito pelo contrário. Terceiro decanato precisa sempre estar com a energia Vavavum, gente, porque é tudo que você tem. Se você perde isto, você se torna aquela pessoa pessimista ou ranzinza, fechada, mal-humorada. Então, ative esta energia do entusiasmo, essa energia do Vavavum, mesmo que você não gostaria, mesmo que você não tenha nem vontade. Mas por sua proteção, sempre irradie o seu melhor. E caso você tenha, né, uma relação com alguém, parceria, sociedade, amor, enfim, vamos ver o signo. E mais uma vez, o signo de Peixes. A mesma coisa aconteceu na leitura que eu postei no canal Frequência Vibratória. Então correm lá para assistir, porque eu dei várias e várias dicas por decanato. Ok? Gente, é uma leitura geral, atemporal, ficou longa? Ficou, desculpa. Mas caso queiram falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau, tchau.